Fala pessoal! Hoje iremos apresentar o seminário de Física. O tema da nossa apresentação é Processos de Eletrização e Lei de Coulomb. Os integrantes da equipe são Felipe Ferreira, eu, Gabriel Castro, Marlos Gustavo e Matheus Eric. O professor que propôs essa atividade é João Hermano, de Física. E agora Matheus iniciará a explicação falando um pouco sobre o processo de eletrização. Olá, aqui é o Matheus. Eu vou começar falando o que é o processo de eletrização. Mas primeiro eu preciso falar o que é a eletrização em si. A eletrização é o processo que torna um corpo eletricamente neutro em um corpo eletricamente carregado. Corpos neutros são aqueles que apresentam a mesma quantidade de prótons e elétrons. O processo de eletrização, agora por outro lado, é o fenômeno em que os elétrons são transferidos de um corpo para o outro em virtude de uma diferença de quantidade de cargas elétricas existente entre dois ou mais corpos, ou ainda pela aquisição de energia advinda do atrito entre os corpos. Existem três tipos de processo de eletrização. São eles por atrito, por contato ou por indução. Todos os processos de eletrização consistem em retirar ou fornecer os elétrons a um corpo. O mesmo não pode ser dito dos prótons, que, por estarem presos ao núcleo atômico, não podem ser conduzidos entre um átomo e outro. Desse modo, quando um corpo neutro recebe elétrons, sua carga se torna negativa, e ao perder, sua carga se torna positiva. No slide, a imagem do canto superior direito mostra a estrutura atômica de um átomo, em que podemos ver claramente que essas bolinhas que estão no núcleo com sinal de positivo são os prótons, e essas bolinhas brancas com sinal negativo são os elétrons, que ficam fora do núcleo. No slide também está apresentando a imagem do canto inferior direito, uma demonstração de como seriam os elétrons carregados, tanto positivamente como negativamente. O cátion é um átomo carregado eletricamente, carregado positivamente, em que pode-se notar que nele há mais prótons do que elétrons. Agora o ânion é o oposto. Ele é uma molécula carregada negativamente. Como a figura mostra, ele tem mais elétrons do que prótons. Nesse slide também mostra uma simplificação de como podemos resumir a atração e a repulsão dos corpos, que é essa figura do meio aí. A figura do meio demonstra que átomos com cargas iguais, tanto positivamente como negativamente, elas tendem a se repelir. Enquanto átomos ou moléculas com cargas diferentes, elas tendem a se atrair. Agora, no próximo slide, eu falarei sobre a eletrização por atrito. A eletrização por atrito acontece principalmente quando dois ou mais corpos isolantes são esfregados um contra o outro. O processo de atritar os corpos fornece energia aos elétrons desses materiais. Os elétrons dos materiais isolantes geralmente se encontram fortemente atraídos pelo núcleo de seus próprios átomos. Por isso, precisam dessa energia do atrito, de esfregar um no outro, para que possam saltar de um corpo para o outro. Durante a eletrização por atrito, um dos corpos perde elétron e o outro ganha os elétrons. Dessa forma, ao final do processo, os dois corpos estarão com cargas de módulos iguais, mas de sinais opostos, como vemos na imagem aí, que pega um bastãozinho, esfrega ali, daí no final temos o bastão que ficou com as cargas negativas e as cargas positivas, perdão, e o pauzinho com a carga negativa. Mais uma coisa importante de se falar é que nem todos os corpos vão se eletrificar quando atritar. Para sabermos quais são os pares de materiais que, quando atritados, tornam-se eletrizados, é preciso conhecer sua afinidade elétrica. Isso acontece já que existem materiais que tendem a ganhar elétrons, mas também existem aqueles que preferem perdê-los. Essa afinidade é descrita de forma empírica por uma tabela conhecida como série triboelétrica,
que é a imagem à direita. A série triboelétrica separa diferentes materiais de acordo com a sua tendência de ganhar ou perder elétrons. Na tabela a seguir, por exemplo, os primeiros materiais na parte mais alta dela são aqueles que tendem a adquirir carga positiva quando atritados, ou seja, tendem a perder os elétrons. Os últimos materiais, por sua vez, são aqueles que tendem a absorver o elétron, portanto, apresentam cargas negativas, terem sido atritados, após terem sido atritados. Agora, no próximo slide, eu falarei um pouco sobre materiais isolantes e materiais condutores. Os materiais isolantes, eles também são chamados de dielétrons. Neles, os elétrons que formam esse material não têm a facilidade de movimento, já que eles, como citado acima ou antes, eles têm uma forte ligação com o seu núcleo. Agora, os materiais condutores são bons porque eles permitem que os elétrons se desloquem facilmente. Os metais são os maiores exemplos de materiais condutores, tendo em vista que sua estrutura ela tende a fixar os núcleos muito próximo um dos outros átomos, enquanto eles soltam os elétrons nas outras camadas, fazendo assim que eles fiquem livres para poder se movimentar. A maioria dos metais, quando acontece a eletrização, eles se tornam cátions, porque todo o núcleo do átomo fica positivo, já que eles soltam os elétrons. Agora, diferentemente dos metais ou sólidos, também existem os condutores líquidos e gasosos, que nesses sim formam tantos cátions como ânions. Agora eu passarei a vez para Malus. O processo de eletrização por contato. Esse processo ele ocorre quando um corpo condutor está carregado e entra em contato com outro corpo. Parte da carga irá ser transferida para o outro corpo. Então os corpos envolvidos ficam carregados com cargas de mesmo sinal e a carga do corpo que estava inicialmente eletrizado diminui. Quando os corpos envolvidos na eletrização são condutores de mesmas dimensões, da mesma forma, após o contato terão cargas de mesmo valor. Na figura abaixo, podemos observar que a menina, ao encostar em uma esfera condutora eletrizada, ela também ficou carregada com cargas do mesmo sinal da esfera. E a gente percebe no momento que o cabelo dela fica arrepiado, né? E isso se dá por conta que a eletrização que passa para ela tem o mesmo sinal, então os fios do cabelo dela tendem a se repelirem. E o exercício que eu trouxe é o seguinte: uma esfera metálica carregada com carga positiva de módulo igual a 6Q é colocada em contato com a outra esfera neutra idêntica à primeira. Após o contato, as esferas são novamente separadas. Qual a carga final de cada uma delas? Bom, a solução é simples, como eu expliquei anteriormente. As esferas, ao serem colocadas em contato, parte da carga da primeira esfera será transferida para a segunda esfera. E considerando que as esferas são idênticas, cada uma ficará com metade das cargas, ou seja, cada esfera ficará carregada com carga positiva e igual a 3Q. E eu vou explicar agora sobre eletrização por indução. E o processo de eletrização por indução pode ocorrer sem contato entre os corpos. Quando um corpo eletrizado é aproximado de um condutor inicialmente neutro, ele induz nesse condutor uma distribuição de cargas, porém o condutor permanecerá neutro. Entretanto, a região do condutor mais próximo do indutor ficará com excesso de cargas de sinal contrário do corpo eletrizado, desculpa. E no exemplo da figura que eu coloquei abaixo, é mostrada uma forma de eletrizar duas esferas condutoras, inicialmente neutras, usando a indução. Ao aproximar um bastão eletrizado positivamente, os elétrons conjuntos serão atraídos para a extremidade mais próxima ao bastão, como a gente observa na primeira parte da figura. E mantendo ainda o bastão na mesma posição, separamos as esferas. Assim, a esfera mais próxima do bastão ficará com excesso de cargas negativas, enquanto a outra esfera ficará com falta de elétrons, ou seja, carregada positivamente. A gente vê na segunda parte da imagem. Já na imagem abaixo, temos o personagem Laxus da série animada Fairy Tail.
que é uma série de anime, que também age como um corpo eletrizado que consegue induzir um outro corpo, ou seja, um condutor por meio dos seus poderes elétricos. Bom, mas isso tudo só dá para você conseguir saber se um corpo está carregado eletricamente utilizando algum dispositivo sensível à presença da eletricidade, correto? E esse dispositivo eles são chamados de detectores eletrostáticos. Na primeira imagem a gente observa o pêndulo eletrostático, que ele nada mais é que uma pequena esfera que fica suspensa por um fio fino e isolante. E essa esfera ela fica neutra e ela só é atraída por algum corpo eletrizado que dela se aproximar. Isso ocorre porque a presença do corpo eletrizado polariza eletricamente a esfera. O corpo e o lado da esfera voltado para ele tem cargas elétricas opostas, por isso ela é atraída, a esfera é atraída. Já o equipamento abaixo, o dispositivo abaixo, ele é o detector, ele é o eletroscópio. E existem vários tipos, mas eu trouxe somente esse, por conta de que não dá para colocar muitos, né, no slide. E só existem dois, aliás. Só existem dois dispositivos que conseguem detectar a carga elétrica. Bom, mas o eletroscópio ele apresenta duas vantagens em relação ao pêndulo eletrostático. A primeira é que ele permite a avaliação qualitativa da carga nele contida, justamente pela reflexão das lâminas. E a segunda é que um eletroscópio isolado, com as lâminas abaixadas, está com certeza eletricamente neutro. Ou seja, no pêndulo a gente não tinha essa certeza, que a esfera pode estar neutra ou não. Já no eletroscópio a gente tem como ter essa certeza. E eu vou passar Agora agora que a fala a Matheus e Gabriel. Marlos explicaram sobre o processo de eletrização, eu, juntamente com Felipe, explicaremos sobre a lei de Coulomb. Eu iniciarei falando um pouco sobre a história dessa lei e logo em seguida Felipe irá trazer aplicações e fórmulas dessa lei. A lei de Coulomb é uma lei experimental da física que descreve a interação eletrostática entre partículas eletricamente carregadas. Essa lei foi formulada e publicada pela primeira vez em 1783 pelo físico francês. É importante ressaltar que ele foi um físico francês, Charles Auguste de Coulomb. E naquele tempo, essa lei foi essencial para o desenvolvimento do estudo da eletricidade e ainda hoje é muito importante. Charles Auguste Coulomb, ou apenas Coulomb como é mais conhecido, foi o primeiro físico a realizar uma investigação experimental direta da lei de forças. Em 1785, ele publicou 3 relatórios sobre eletricidade e magnetismo, onde mostrou o que veio a ser conhecido como Lei de Coulomb, que recebeu esse nome em sua homenagem. Coulomb utilizou uma balança de torção para estudar as forças de repulsão e atração de partículas carregadas, e ele determinou que a magnitude da força elétrica entre duas cargas pontuais é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Mas afinal, o que é balança de torção? Como vocês podem ver no slide, tem uma imagem que indica os elementos que eu vou citar aqui. A balança de torção, ela consiste em uma barra suspensa em seu meio por uma fibra fina. Essa fibra, ela vai atuar como uma mola de torção fraca. No experimento que Coulomb fez, a balança de torção era uma haste isolante com uma bola revestida de metal presa a uma extremidade, suspensa por um fio de seda. A bola foi carregada com uma carga conhecida de eletricidade estática. Eletricidade estática é o equilíbrio de todas as cargas, tanto positiva, prótons, quanto negativas, elétrons, de um corpo. E uma segunda bola carregada da mesma polaridade foi trazida para perto dela. As duas bolas carregadas se repeliam, torcendo a fibra em um determinado ângulo,
que podia ser lido em uma escala do instrumento. Quando ele soube quanta força era necessária para torcer a fibra através de um determinado ângulo, Coulomb foi capaz de calcular a força entre as bolas e deduzir a lei da proporcionalidade do inverso do quadrado, que será mais trabalhada por Philippe A lei a de seguir. Coulomb, ou lei do inverso do quadrado de Coulomb, é uma lei experimental da física que quantifica a quantidade de força entre duas partículas. Essa lei diz que a intensidade de força elétrica de interação entre cargas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos módulos de cada carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Ou seja, essa formulazinha aí que a gente pode ver no slide. Essa fórmula também pode ser conhecida como forma escalar da lei. Ela fornece a magnitude do vetor da força eletrostática. Explicando um pouquinho mais sobre a fórmula, F seria a força elétrica, K é a constante de Coulomb, Q1 e Q2 são as magnitudes sinalizadas das cargas, e a força eletrostática vai ser dada em newtons. Esse R aí vai representar a distância, a gente pode, em metros a distância, e a gente pode usar também o famoso D. Há também a forma vetorial da lei de Coulomb, e é simplesmente a definição escalar da lei, só que com a direção dada pelo vetor unitário R12. A constante de Coulomb eu não encontrei muita coisa, mas é um fator de proporcionalidade que aparece na lei de Coulomb, bem como em outras fórmulas relacionadas à eletricidade. Para a validade da lei de Coulomb, existem três condições. Número 1. As cargas devem estar distribuídas esfericamente simétricas. Número 2. As cargas não devem se sobrepor. Número 3. As cargas devem estar estacionárias uma em relação à outra. Está comprovando a lei de Coulomb. Agora vamos para campo elétrico. Para explicar mais ou menos o campo elétrico, vou usar como referência o nosso querido campo gravitacional. Enquanto no campo gravitacional, quando a gente pega, por exemplo, uma caneta e joga, ela vai em direção à Terra. Esse é o campo gravitacional. Já no caso do campo elétrico, a partícula vai sempre tentar puxar outra partícula que é de uma carga oposta da dela, enquanto vai querer repelir toda partícula que for diferente, aliás, igual a ela. Para calcular a força elétrica de um campo magnético, de um campo elétrico, quer dizer, a gente pode fazer força elétrica, no caso F, igual a Newton sobre Coulomb. Agora tem uns exercícios aqui. Eu coloquei duas questões. Número 1. De acordo com a lei de Coulomb, a força eletrostática entre duas cargas pontiformes em repouso é. Aí tem as alternativas A, B, C, D e E. Se você tiver prestado bastante atenção aqui na nossa apresentação, você já vai saber de cara que é a letra B. Já que a lei de Coulomb fala que entre duas cargas pontiformes, uma vai ser diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Agora vamos para o número 2. De acordo com o princípio da eletrostática, ao atritarmos dois corpos, é possível que eles fiquem eletrizados. Ao realizar um processo de eletrização, observamos, aí tem as questões aí, A, B, C e D. Se você tiver prestado novamente atenção no que foi apresentado, no vídeo a gente pode ver uma forma prática do que ocorre com isso. E você vai logo de cara falar que é a C, que é a transferência de cargas elétricas, um dos corpos irá ceder elétrons para o outro e irá recebê-los, evidenciando o princípio da E agora, conservação da para carga melhor elétrica. entendimento do assunto, iremos mostrar um vídeo demonstrando o experimento prático da lei de Coulomb.
Neste experimento, usaremos esferas de isopor pintadas com tinta condutora e isoladas com canudinhos de refresco. Um pêndulo de torção feito com outra esfera idêntica aos primeiros, um eletróforo de volta feito com forma de pizza e uma placa de forro de PVC. Inicialmente, esfregamos a placa de PVC para eletrizá-la. Em seguida, carregaremos a forma de pizza por indução e a encostaremos nas esferas de isopor, eletrizando-as por contato. Podemos observar que as esferas passam a se afastar, ou seja, se repelir, pois ambas adquirem cargas de mesmo sinal. Essas forças de repulsão podem ser determinadas por meio do ângulo de torção do fio que segura o pêndulo, calibrada previamente. Se diminuirmos a distância entre as esferas carregadas, notaremos que a força de repulsão aumenta, e pode-se constatar que essa força aumenta com o inverso do quadrado da distância. Ou seja, se diminuirmos a distância pela metade, a força aumentará 4 vezes. Se uma terceira esfera idêntica, porém descarregada ou neutra, encosta numa das esferas carregadas, as cargas se distribuem igualmente entre as duas. Neste caso, cada esfera fica com metade da carga inicial. E assim, podemos notar que a força de repulsão diminui e fica com a metade do valor inicial. Foi a partir desse tipo de experimento que Coulomb chegou na famosa equação chamada Lei de Coulomb, na qual a força exercida entre partículas carregadas é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Com esse experimento apresentado no vídeo, conseguimos entender um pouco mais sobre como Coulomb descobriu a sua lei. Então, galera, essa foi a nossa apresentação. Eu espero que tenham gostado. Aqui está alguns sites ao qual nos baseamos das informações que apresentamos aqui e sem contar também com o assunto que o professor explicou em aula, que nos ajudou a fazer essa explicação também. Então, os créditos aqui também vai para o professor João Hermano, que explicou e nos possibilitou um melhor entendimento sobre o assunto. Obrigado pela atenção e espero que tenham gostado do trabalho.